8 de março de 2014. Um voo comercial de rotina decola de Kuala Lumpur com destino a Pequim. 239 pessoas a bordo. Um Boeing 777, considerado uma das aeronaves mais seguras do mundo. O tempo estava limpo, as comunicações normais. E então, o silêncio. Às 1h21 da madrugada, o contato é perdido. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de falha. O avião simplesmente desaparece do radar, como se o céu o tivesse engolido. O voo MH370 da Malaysia Airlines transformou-se no maior mistério da aviação moderna. Por semanas, satélites vasculharam oceanos inteiros. Navios cruzaram hemisférios. Mas nada. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhuma resposta. E o que começou como uma tragédia logo se tornou algo maior. Um enigma que desafiou a lógica, a ciência e a confiança da humanidade em suas próprias máquinas. Porque o desaparecimento do MH370 não é apenas uma história sobre um avião, é sobre o medo de perder o controle, sobre o silêncio entre o homem e a tecnologia, e sobre a pergunta que continua ecoando em cada céu desde aquela noite: como algo tão grande pode simplesmente deixar de existir? No episódio de hoje, abrimos o cofre que o mundo tentou fechar. Um cofre feito de dados, coordenadas, vozes interrompidas e mapas sem destino. Um cofre que guarda mais do que respostas. Guarda o som do invisível. Este é o mistério do voo MH370, o avião que desapareceu no céu. A decolagem e o silêncio. Era madrugada em Kuala Lumpur. No aeroporto internacional, o voo MH370 da Malaysia Airlines se preparava para decolar rumo a Pequim. Um trajeto de 6 horas, rotineiro, realizado centenas de vezes por semana. Nada indicava que seria diferente. A bordo estavam 239 pessoas, famílias, executivos, turistas, crianças. Entre eles, o comandante Zaharie Ahmad Shah, um piloto experiente com mais de 18 mil horas de voo, e o copiloto Farik Hamid, em sua primeira missão internacional sem supervisão. Do lado de fora, o clima era perfeito. Céu limpo, visibilidade total. Às 0h41, o avião levantou o voo. Os passageiros se acomodaram, as luzes se apagaram e o mundo lá fora virou apenas um manto escuro atravessado por estrelas. Durante 38 minutos, tudo transcorreu normalmente. O contato de rotina com a torre de controle foi calmo, profissional. Boa noite, Malaysia 370. Foram as últimas palavras conhecidas da tripulação. Minutos depois, o radar civil perdeu o sinal. O avião, que deveria seguir em linha reta para o norte, fez uma curva brusca para a esquerda. Um movimento impossível de acontecer sem comando humano. Os controladores tentaram contato repetidas vezes. Nenhuma resposta. O transponder, dispositivo que identifica a aeronave, foi desligado manualmente. O avião havia desaparecido, mas não do céu. Sumiu da consciência humana. Enquanto os radares civis o perdiam, radares militares da Malásia captaram algo estranho. O MH370 não caiu. Ele mudou de rota, voando por mais de 1 hora sobre o Estreito de Malaca, fora de qualquer plano de voo. Um Boeing 777 em silêncio total, cortando a noite sobre águas negras. Durante esse tempo, o avião pareceu brincar com o invisível. Desaparecia de um radar, surgia em outro, fazia manobras precisas, quase como se alguém o pilotasse com propósito. Mas qual propósito? O destino final era desconhecido e o combustível finito. Às 2h40 da manhã, os radares perderam definitivamente o contato. Nenhuma explosão foi detectada, nenhum destroço, sinal de emergência ou alerta automático. Apenas silêncio, um vazio absoluto no céu e no tempo. Quando o sol nasceu, o MH370 já havia deixado de existir. Os familiares, ainda dormindo, acreditavam que seus entes queridos estavam sobrevoando o mar da China meridional. Mas, na verdade, eles já habitavam um novo território,
aquele onde a ausência é mais densa do que qualquer oceano. E assim começou a maior busca da história da aviação. Um enigma moderno, nascido de uma frase simples: perdemos o contato. Porque às vezes não é o avião que desaparece, é o mundo que perde o rumo. A busca impossível. Quando o sol nasceu sobre o sudeste asiático, o voo MH370 já era uma ausência. Nos aeroportos, os painéis ainda mostravam em voo. Mas nas telas de radar e na mente dos controladores, havia apenas um vazio. Em poucas horas, o mundo inteiro estava olhando para o céu. A Malásia, a China, a Austrália, todos enviaram aeronaves, navios, satélites. O mar da China Meridional virou um tabuleiro de coordenadas, onde cada ponto era uma esperança e cada silêncio um desespero. O primeiro relatório dizia que o avião poderia ter caído a leste, mas os sinais de radar militar mostravam o contrário. O MH370 havia voado para o oeste, atravessando a Península Malaia em total escuridão. O que começou como um resgate transformou-se numa busca cega, um esforço para encontrar algo que talvez nunca estivesse onde se pensava. Centenas de embarcações varreram o mar. Submarinos foram enviados, satélites reposicionados. O mundo gastou mais de 200 milhões de dólares procurando por destroços que pareciam se esconder do próprio tempo. Mas nada era encontrado. Nem óleo, nem fuselagem, nem corpos. As famílias esperavam em filas, olhando para telas com dados frios e promessas mornas. Telefonemas foram feitos para números que ainda chamavam, como se alguém do outro lado ainda pudesse atender. Por alguns segundos havia sinal. Depois, o silêncio retornava, o mesmo que pairava sobre o oceano. A busca tornou-se um espelho da própria humanidade. Quanto mais procuravam, mais o vazio crescia. O mar se estendia infinito, indiferente, como se tivesse engolido não apenas o avião, mas toda a lógica. Os satélites da empresa Inmarsat captaram um dado curioso: sinais automáticos enviados a cada hora pelo sistema da aeronave, os chamados pings. Esses pulsos indicavam que o avião ainda voava, muito além do momento em que deveria ter ficado sem combustível. Mas o trajeto desenhado era impossível. Uma curva para o sul, rumo a um oceano onde nada existe. A busca se deslocou para o Oceano Índico, uma área de 120 mil quilômetros quadrados, vasta o suficiente para engolir 1000 cidades. O fundo do mar ali é irregular, abissal, cheio de fendas e montanhas submersas. Era como tentar encontrar uma sombra em meio à escuridão. Meses se passaram e, aos poucos, o mundo começou a se cansar do silêncio. O MH370 desapareceu 2 vezes, a primeira no radar, a segunda na memória coletiva. Mas algumas perguntas não se apagam com o tempo. Como um avião daquele porte, em plena era dos satélites, pode simplesmente sumir? E o que significa quando até a tecnologia para de responder? A busca impossível se tornaria o ponto de partida para algo ainda mais perturbador. A suspeita de que o desaparecimento não foi um acidente, mas uma decisão. As teorias oficiais e o impossível. Quando a busca perdeu o rumo, o mundo fez o que sempre faz diante do desconhecido. Tentou preencher o silêncio com explicações. Algumas racionais, outras mais convenientes. A primeira teoria foi a mais simples e a mais improvável. Uma falha mecânica, um incêndio talvez, ou uma despressurização súbita que teria deixado a tripulação inconsciente. Mas nenhum sinal automático de emergência foi enviado, nenhum código de socorro, nenhuma tentativa de pouso. Um Boeing 767 é uma fortaleza de redundâncias. Não há como ele sumir sem um gesto humano. Veio então a hipótese mais sombria, o suicídio do piloto. Os investigadores descobriram que o comandante Zahari possuía um simulador de voo em casa. Nele, um arquivo de rota coincidia, em parte, com a trajetória final do MH370. Coincidência
ou ensaio. A imprensa fez o resto. Manchetes, acusações, teorias de culpa, mas nada provava que ele tivesse planejado algo. Zaharie era respeitado, meticuloso, um homem apaixonado por aviação. E ainda que quisesse desaparecer, porque levaria 239 pessoas consigo, outros apontaram para o copiloto. Jovem, inexperiente, mas sem qualquer histórico de instabilidade. Nenhuma evidência sustentava a hipótese. Quando a lógica se esgotou, vieram as teorias invisíveis. Sequestro, experimentos militares, encobrimento. Alguns diziam que o avião havia sido interceptado e levado para uma base secreta. Outros, que foi abatido por engano, e o governo escondeu tudo para evitar uma crise diplomática. Mas entre todas as hipóteses, havia uma sombra que incomodava mais do que qualquer conspiração. A de que o avião não desapareceu da Terra, mas da realidade rastreável. O último sinal confirmado indicava uma posição no meio do Oceano Índico, um ponto tão remoto que nenhum satélite poderia observá-lo com clareza. E ainda assim, os dados mostravam algo impossível. Os sistemas da aeronave continuaram emitindo sinais por 7 horas, após o último contato humano. Como se o avião continuasse voando, vazio, obedecendo a um piloto fantasma. Alguns engenheiros acreditam que o MH370 caiu após ficar sem combustível, em queda livre. Outros afirmam que o avião desceu de forma controlada, como se alguém tivesse guiado até o fim. Mas o que ninguém explica é a serenidade matemática dos sinais, sem caos, sem falhas, sem ruído. Um desaparecimento limpo, cirúrgico, quase deliberado. O impossível começou a tomar forma quando fragmentos foram encontrados, meses depois, em praias distantes da África. Peças reais, sim, mas incapazes de contar uma história. Como se o mar devolvesse apenas o que o mistério permitia mostrar. E assim, entre relatórios e silêncios, a verdade foi se tornando uma miragem. Cada nova teoria tentava apagar a anterior. Mas o que restava no fim era o mesmo vazio inicial. Um avião que sumiu do mapa e um mundo que se recusa a aceitar que talvez o mapa nunca tenha mostrado tudo. O rastro invisível. O mar não fala, mas às vezes ele devolve fragmentos, como quem deixa pistas de propósito. Meses depois do desaparecimento, o primeiro deles surgiu. Uma peça de asa, encontrada na ilha de Reunião, no Oceano Índico. Pequena demais para explicar um desastre, mas grande o bastante para reacender o mistério. Aquela peça, chamada Flaperon, foi analisada por peritos da França, Austrália e Malásia. Confirmaram, pertencia ao MH370, mas o local onde ela foi encontrada estava a milhares de quilômetros da área de busca. O oceano, com suas correntes e segredos, parecia zombar da lógica. Outros fragmentos começaram a surgir, um pedaço de asa em Moçambique, uma carenagem em Madagascar. Mas nenhum deles revelava nada. Nenhum indício de explosão, fogo ou impacto violento. E mais estranho ainda, não havia marcas humanas, nem sangue, nem tecido, nem objetos pessoais. Era como se o avião tivesse se desfeito, sem cair. Como se houvesse se desmaterializado em partes que o mar aos poucos escolheu devolver. O rastreamento oceânico se tornou uma corrida contra o impossível. Empresas privadas, governos e até caçadores de mistérios independentes começaram a investir na busca. Sonar de última geração, drones subaquáticos, mergulhadores profissionais, todos desciam às profundezas em busca de uma sombra metálica. Mas o fundo do Índico é um cemitério de ecos. Ali, o som não volta. E o silêncio é mais denso do que a água. A Austrália, que liderava a investigação, redesenhou o mapa de busca várias vezes. Cada nova teoria criava um novo perímetro, uma nova esperança, um novo fracasso. Ao todo, mais de 120 mil quilômetros quadrados foram examinados e nada foi encontrado. Nem fuselagem, nem corpo,
nem em caixa preta. O rastreamento por satélite da empresa Inmarsat se tornou a única pista concreta. 6 pings automáticos enviados pela aeronave indicavam que ela ainda estava no ar por quase 7 horas após desaparecer dos radares. Esses sinais foram interpretados para traçar um possível arco de voo, um caminho curvado rumo ao sul, terminando em um ponto remoto do Índico, onde ninguém jamais pousou ou sobreviveu. Mas há algo perturbador nesse trajeto. Ele não é uma linha, é uma espiral. Uma curva que parece repetir o mesmo movimento do início quando o avião desviou de sua rota original. Um ciclo, um padrão, como se estivesse sendo conduzido por uma mente ou por um sistema que seguia instruções invisíveis. Em um dos relatórios, um engenheiro escreveu: "O MH370 não caiu, ele se apagou." E essa frase seca e impossível ecoa até hoje. Porque o que se apaga não deixa destroços, deixa ausência. O rastro invisível do MH370 não é feito de metal, mas de silêncio. Um silêncio que cobre oceanos e corações. Um rastro que não se vê, mas que permanece, como uma linha tênue ligando o céu àquilo que o céu preferiu esquecer. As sombras da conspiração. Quando a ciência para de responder, o mistério começa a falar. E o caso do MH370 abriu espaço para uma avalanche de hipóteses, algumas possíveis, outras absurdas, todas alimentadas pelo mesmo combustível: o silêncio. Nos bastidores da investigação, dados começaram a vazar. Registros de radares militares que mostravam manobras impossíveis. Curvas perfeitas, descidas controladas, altitude mantida por horas. Era como se o avião soubesse exatamente o que estava fazendo. As primeiras suspeitas recaíram sobre interferência militar. O trajeto do voo coincidiu com áreas sensíveis de defesa, regiões monitoradas por China, Índia e Estados Unidos. Alguns acreditam que o avião foi abatido acidentalmente após uma invasão de espaço aéreo restrito. Outros, que foi interceptado e levado para uma base secreta, talvez na ilha de Diego Garcia, território britânico usado por forças americanas. As autoridades negaram tudo, mas a ausência de provas só aumentou o fogo da desconfiança. Um engenheiro malaio afirmou ter detectado uma segunda rota fantasma, traçada em outro radar militar. Um sinal que indicava o avião voltando para o norte, rumo ao Cazaquistão. A hipótese foi descartada oficialmente, mas permanece viva entre os que acreditam em um encobrimento internacional. E havia também o enigma das comunicações. O transponder foi desligado manualmente. As mensagens automáticas de controle silenciadas, mas o sistema de satélite, o AKIRS, continuou ativo. Quem fez isso sabia exatamente o que estava desligando e o que precisava permanecer ligado para não levantar suspeitas imediatas. Alguns investigadores acreditam que o piloto estava sendo seguido, outros que ele próprio fazia parte de algo maior. O simulador encontrado em sua casa tinha uma rota similar à do desaparecimento, mas o arquivo havia sido apagado dias antes. Os dados recuperados mostravam que o voo terminava em pleno oceano. Seria apenas coincidência ou um ensaio? No meio das teorias, uma em especial ganhou força: a de que o MH370 transportava carga sensível, tecnologia militar ou dados sigilosos que jamais poderiam cair em mãos erradas. Relatórios indicam que havia toneladas de equipamentos eletrônicos a bordo, declarados como comerciais. Mas parte da documentação desapareceu junto com o avião, o suficiente para acender o imaginário conspiratório. E se o desaparecimento foi uma operação para eliminar o que estava sendo levado? Há ainda uma vertente mais simbólica: a de que o MH370 foi vítima da própria era digital. Um colapso entre vigilância e invisibilidade. Vivemos cercados de câmeras, satélites e dados,
Mas bastou um gesto, desligar um botão, para um avião de 250 toneladas desaparecer diante de todo o planeta. Um lembrete cruel de que a tecnologia que nos observa também pode nos cegar. No final, as conspirações refletem mais sobre nós do que sobre o voo. Precisamos acreditar que alguém controla o caos, mesmo que seja um vilão invisível. Porque aceitar que o mundo simplesmente perde coisas, pessoas, aviões, verdades, é mais assustador do que qualquer teoria. O MH370 não é apenas um desaparecimento. É uma ferida no orgulho humano. Uma lembrança de que há forças, sejam políticas, tecnológicas ou cósmicas, que operam além do alcance dos radares. E talvez seja por isso que, mesmo sem provas, as conspirações continuam vivas. Porque elas oferecem o que a verdade nunca deu, a ilusão de que alguém sabe. O silêncio das famílias. Enquanto o mundo caçava teorias, 239 famílias esperavam por um som, um toque de telefone, uma voz no fim da linha, um sinal que nunca veio. Nos primeiros dias, o desespero ainda era esperança. Os parentes ligavam repetidamente para os celulares dos passageiros e alguns chamavam. Chamavam por segundos, como se o mundo ainda permitisse uma pequena brecha entre o vivo e o ausente. Alguns disseram ouvir toques, outros juraram ter sentido uma vibração. Mas ninguém atendeu. Era o tipo de silêncio que dói mais do que o luto. Nos aeroportos, cartazes com rostos começaram a cobrir as paredes. Sorrisos congelados. Famílias segurando fotos como se segurassem o tempo. A companhia aérea se calava. O governo desviava perguntas. E as famílias começaram a entender. Não estavam esperando respostas. Estavam sendo esquecidas. Com o passar das semanas, o desespero deu lugar à raiva. Protestos explodiram em frente à Malaysia Airlines. Cartazes pedindo verdade, respeito, explicação. Mas a verdade parecia tão distante quanto o próprio avião. As mães dormiam em frente à sede da empresa. Pais carregavam malas simbólicas, como se ainda fossem buscar seus filhos no aeroporto. Muitos ficaram doentes. Outros simplesmente desistiram. Alguns ainda esperam até hoje. No meio do caos, começaram a surgir relatos inquietantes. Mensagens de voz automáticas enviadas a familiares com sons indecifráveis, como códigos ou interferências de rádio. Chamadas de números desconhecidos. Notificações vindas de contas que, teoricamente, deveriam estar inativas. Coincidências tecnológicas ou ecos de algo que o sistema não conseguiu apagar. A Malásia declarou o caso encerrado em 2015. Mas para as famílias, o tempo não fecha processos. Algumas se uniram em grupos de investigação independentes. Outras viajaram até os locais onde fragmentos foram encontrados, como se precisassem ver, com os próprios olhos, o que restou daquilo que nunca puderam enterrar. O mais doloroso, porém, não foi a perda. Foi o vazio. Sem corpos, não há funerais. Sem destroços, não há fim. E sem respostas, a dor não envelhece. Uma das mães disse certa vez: "Meu filho não morreu. Ele está em algum lugar esperando ser encontrado. E enquanto eu viver, ele continua vivo." Essas palavras se tornaram o eco humano por trás do mistério técnico. Porque, no fundo, o MH370 não é só sobre um avião. É sobre a forma como o mundo trata o inexplicável, sobre o quanto suportamos não saber. As famílias do MH370 vivem num limbo entre fé e razão. Elas não acreditam em milagres, acreditam em sinais. E, às vezes, esses sinais vêm em formas que a ciência não pode medir. O silêncio das famílias é o verdadeiro ruído do caso. Um som que atravessa fronteiras e continua ecoando em cada noticiário, em cada pergunta sem resposta. Talvez porque o que elas perderam não foi apenas alguém, foi a confiança de que o mundo ainda está sendo pilotado por alguém. O céu como abismo. O desaparecimento do voo MH370 ultrapassou o campo do real.
Tornou-se um símbolo, um lembrete de que mesmo na era dos satélites e da vigilância total, ainda existem lugares e momentos onde a existência se apaga sem aviso. O céu sempre foi metáfora de liberdade, mas naquela noite ele se transformou em prisão. Um espaço invisível onde o controle humano perde o sentido e as leis do mundo parecem se curvar. Durante séculos, acreditamos que dominar o ar era o ápice da civilização. Voar era transcender. Mas o MH370 mostrou que o céu ainda guarda seus segredos, que entre o ponto de partida e o destino há algo que não pertence à tecnologia, pertence ao mistério. Os investigadores tentaram traduzir o caso em dados, trajetórias, frequências, coordenadas, mas o que se perdeu não foi apenas um avião, foi o conceito de certeza. O MH370 não caiu, não explodiu, não pousou. Ele simplesmente cessou. E essa palavra, cessar, talvez descreva mais do que um evento físico. Descreve o instante em que o mundo moderno percebeu que a ausência também é um tipo de presença. O caso se tornou um espelho da nossa época. Vivemos conectados, rastreados, observados e ainda assim sozinhos. O avião desapareceu no mesmo instante em que centenas de mensagens foram enviadas por redes sociais, localizadores e radares. E nada disso foi capaz de trazê-lo de volta. Foi o primeiro desaparecimento ao vivo da história humana, assistido, calculado, teorizado em tempo real. E, paradoxalmente, ninguém viu nada. Alguns dizem que o MH370 se perdeu em uma zona cega do planeta. Outros que cruzou uma fronteira invisível, um ponto onde o céu toca o abismo. Talvez as duas coisas sejam verdade. Talvez existam regiões do mundo e da mente onde o rastreamento não alcança, onde a lógica se dissolve e a escuridão assume o comando. O mistério permanece, não porque faltam respostas, mas porque as respostas não cabem na realidade que conhecemos. Há algo profundamente humano em querer entender o inexplicável, mas há também algo divino em aceitá-lo. O voo MH370 é a cicatriz do nosso tempo. Um lembrete de que nem tudo o que desaparece está perdido e de que, às vezes, o vazio é apenas outra forma de existência. Talvez o avião não tenha caído em lugar nenhum. Talvez tenha cruzado uma fronteira que ainda não aprendemos a ver. E talvez, lá do outro lado, o som dos motores ainda ecoe, flutuando entre o real e o impossível, onde o céu deixa de ser caminho e se torna espelho. O som do invisível. O voo MH370 decolou como um simples trajeto entre dois pontos no mapa. Mas ao desaparecer, transformou-se em algo maior. Um símbolo do que a humanidade teme e do que ainda não compreende. Há quem diga que ele caiu no oceano. Há quem diga que foi levado. Mas talvez o destino do MH370 não esteja em nenhum lugar físico. Talvez o que realmente desapareceu tenha sido a nossa ilusão de controle. Porque, no fundo, o caso nunca foi apenas sobre um avião. Foi sobre nós. Sobre o quanto dependemos de sistemas para nos dizer onde estamos. Sobre o medo de perder o sinal, de ficar fora da rota, de sumir da vista dos outros. O MH370 tornou-se o eco de uma era que acredita ver tudo, mas ainda assim perde o essencial. Uma era em que o silêncio é mais aterrador do que o ruído e o invisível mais real do que qualquer radar. Talvez o avião esteja lá, em algum ponto do Índico, adormecido sob quilômetros de escuridão. Ou talvez tenha cruzado o limite entre o que o homem pode rastrear e o que o mistério escolhe guardar. De uma forma ou de outra, ele ainda voa. Em cada mente que tenta entender. Em cada família que ainda espera. Em cada olhar que se levanta para o céu e se pergunta como algo tão grande pode simplesmente deixar de existir. O tempo talvez nunca responda, mas o cofre foi aberto. E dentro dele há mais do que um avião perdido. Há o som do invisível.
e o reflexo de um mundo que, ao tentar controlar o céu, acabou descobrindo o abismo dentro de si.